Bom dia a todos, mais uma vez. Cultura Racional, Universo em Desencanto. Leia o livro enquanto você pode. Vamos fazer aqui mais uma propaganda do Universo em Desencanto e vamos falar sobre o magnético. O magnético é o comandante de tudo aqui, né? Comanda tudo, foi o primeiro a iniciar a primeira fase lá da imaginação, magnetismo, desenvolvendo a fala, a audição, a visão, né? A matemática. E depois, na segunda fase, entra a outra energia. A energia do pensamento veio aprimorar tudo que a imaginação, o magnético, né? Magnético, que é a parte da imaginação, já tinha feito, veio complementar e somar mais ainda. E, bom, foram sete eternidades, né? Nessa primeira fase aí, com a imaginação desenvolvendo, o magnético desenvolvendo a imaginação. Só sair para vocês verem. Aí mais 7 milênios no segundo milênio, o pensamento aprimorando tudo que o magnetismo fez com a imaginação no primeiro milênio. Aí a gente está hoje aqui já evoluindo 35 para cá, essas duas energias que eram a natureza foi trocada, né? Eu comecei a gravar, o cachorro começou a latir. Então, dando reflexo no meu óculos. Eu liguei a luz aqui para ficar mais uma imagem feita. Então, escolhi essa imagem aí. Então, no assunto aqui, quando chegou em 1935, a fase termina. O pessoal estava sendo atendido lá pelo astral superior, lá antes de 1935. Estável, o equilíbrio do animal racional, que a brutalidade ainda não era tanta. Sei que nessa fase aí, foi uma fase bacana. Então, chegamos aí. Terceiro milênio, que é agora a natureza mudou de fase, né? É racional. A energia pura, limpa, perfeita, que é a energia de Deus. A energia de Deus é a energia superior a todas as energias, né? E é o raciocínio acima de todos os raciocínios, que é o verdadeiro Deus, né? E sim, muitos hoje estão desiludidos dentro desse mundo, que não se entende, não sabe por que está aqui nesse mundo, não se, uns não querem morrer, outros querem prosseguir, uns mesmo aleijados, perdendo uma perna, eles não querem morrer, né? E não se conhece, não sabe para onde vai depois que morre, né? O problema é isso aí. A pessoa vai, algumas palavras de consolo é dada, tá com Deus, tá numa vida melhor, aquela coisa toda. Um dia nós vamos se encontrar. Isso são as palavras de momento dos pêsames aos familiares que ficam, né? Mas na realidade ninguém sabe para onde foi. O céu não foi. Se foi evangélico, estava seguindo uma determinada dominação. Ó, aqueles amigos que ficaram, os parentes, né? Aquela mesma comunidade tem em mente que foi indo por os braços de Deus, é o que eles falam. Algumas dominações falam, Deus recolheu fulano de tal. Fulano de tal foi morar com Deus, está com Deus. Outros falam, está dormindo, porque diz que está descansando, sofreu muito, agora está descansando. Mas na realidade não é nada disso, né? Porque assim, se estamos na segunda vida, a natureza elaborou esses corpos, essas vestimentas, para o habitante, que é o corpo de energia que o Nacional vem falando que estamos fora do nosso habitat natural. O nosso habitat natural é de corpo de energia. Então, esse corpo de matéria é do magnético. A natureza magnética que fez esse corpo da água. Uma goma.
geradora de vida provisória. Essa goma nós conhecemos como um espermatozoide. Então, o espermatozoide é um nojeira, pô, é um lixo. Então, esse corpo aqui, ele não tem condições de ir para uma outra dimensão, por exemplo, para tu me entender, que o mundo racional é um mundo extracósmico. Então, tá bem acima, muito além do Sol, né? Como se diz. Está fora do buraco. Nós estamos no buraco porque é uma parte que não estava pronta, aqueles tanto que entraram e, e veio a descer aquela parte em deformação, em degeneração. Foi tudo se minguando. Começaram os primórdios de uma estatura muito grande. Depois vieram diminuindo conforme a energia vinha enfraquecendo, né? Nascia, morria, mas já nascia numa estatura menor. Assim, um exemplo que a gente que está relatado no livro também, nos estudos, é que você tem uma mata, aquela mata bruta, você roça aquilo ali, toca fogo, com o tempo a cinza vai penetrar na terra, molha, chuva, apodrece ali e nasce uma outra mata, mas não vai ser a mesma, vai ser menor. Então isso aí é quem mora em chácara e fazenda que vê, faz esses desmatamentos, sabe disso, né? E se derrubou uma mata ali, vai nascer outra no lugar, mas não vai nascer igual, vai nascer inferior àquela, menor, diferente. E assim é a natureza, tudo aqui se transforma, nada se acaba, né? De uma vida passa para outra. E como nos estudos de cultura racional, aqui ó, cultura racional, universo em desencanto, né? Vem nos orientando, nos mostrando, falando quem nós somos, por que estamos aqui nessa situação, de onde nós viemos, porque somos desconhecidos de nós mesmos, né? Agora, os que estudam já sabem aí que é, da onde veio, como vai voltar, já conhece a origem do Sol, a origem da Lua, a origem da estrela, a origem da água, a origem da terra, a origem dos animais e os vegetais. Essa é a origem de tudo, porque estamos estudando, estamos desenvolvendo um raciocínio. É a parte principal, é o habitante que ficou preso no início de água e terra, quando se extinguiu ali, o habitante perdeu todas as suas virtudes para gerar esse segundo mundo provisório. Então, quer dizer, esse segundo mundo aqui não foi um demiurgo que veio aqui, uma entidade poderosa que desceu aqui e criou esse mundo em deformação, e não, muito menos Deus, o racional superior acima de todos os raciocínios, porque Deus só existe um. Vamos convenhar, vamos acertar essas coisas, porque a humanidade está no YouTube tão procurando a fonte criadora, e fala isso, fala aquilo, mas ninguém. Não, só racional superior, só acima de todos os raciocínios, que é do mundo racional, ele está no mundo racional, ele não faz parte desse segundo mundo, e não está por conta desse segundo mundo, por enquanto. Ele diz que vai estar por conta quando todos estiverem raciocinando, quando todos estiverem na concórdia. Uma energia só racional. Isso aí vai ser uma fase mais para frente, né? Mas por enquanto, o mundo está por conta da natureza que trocou de fase em 1935, que é a energia racional. Para quê? Exatamente para quê? Para desenvolver o raciocínio, para que todos voltem ao seu habitat natural. Porque perdemos o direito de viver porque estamos fora do nosso habitat natural, né? E você vai ter esse conhecimento através desse livro. É o único livro, não existe outra fonte, né? É o aqui muitos leem Universo em Desencanto, mas não sabe. Alguns perguntam, pessoal que presta atenção, mas por que o desencanto? Aí quando vai ler o livro, acha muito repetitivo.
repete muitas repetições, mas o livro é para desencanto. A forma escritural que o racional mandou, em forma de letra, papel, tinta, porque o animal racional só lê nessa situação. Mas as informações que estão nesse livro são do primeiro no mundo, então é para desmaterialização do raciocínio. Não é para o pensamento nem para a imaginação, porque eles perdeu o comando, a fase dele já era. Com o pensamento não se acerta mais nada, porque está falido. Desde 1985, não está sendo mais alimentado porque a energia, a natureza mudou. Então, quem alimentava a imaginação, o pensamento, era a energia eletromagnética que comandou o primeiro milênio e o segundo milênio. Mas no terceiro milênio, ele sai fora de cena. Então entra aí a energia racional, que é a energia de Deus, porque Deus está em todos os lugares, porque a energia dele está aí, desenvolvendo todos os raciocínios. Isso quer que todos que votam, porque todos têm um raciocínio. Todos são racionais, então todos são filhos de Deus. Independente de cor, de etnia, de país, de raça, todos, todos os seres humanos aqui são filhos de Deus. Então todos vão ter que voltar. Porque isso aqui vai voltar ao seu estado original. A energia está minguando, mas quando ela chegar lá no final, ela vai voltar a ser o que era antes. Então, isso foi uma deformação por causa que aconteceu numa desobediência, né? De uns tantos e não quiseram sair daquela parte, estavam ali passeando e, por a verdade, às vezes quando entrava naquela parte, numa pequena parte da planície, desceu só uma parte, então essa parte desce e forma-se um abismo, um buraco, onde foi criado esse segundo mundo. Então, por isso que as pessoas não se reconhecer, não sabem o que são, não sabem quando morre para onde vai. E aqui o livro vem relatando tudo isso aí. Então, a, a, a a escrituração do universo em desencanto, do mundo racional, é para desencantar disso aqui. Porque a vida aqui é simbólica, a vida aqui é ilusória. Ilusória. A vida aqui, né, é passageira. Tem início, tem fim, porque é a matéria. Matéria, ela é um conjunto de ruínas reunidas que por si próprio se destrói. Então esse corpo foi feito dessas duas energias descontroladas. E essas duas energias é que foi feita a imaginação e o pensamento da mesma natureza. Então, a imaginação aqui é magnético e o pensamento é o elétrico. Então, por isso que nós não temos controle do que falamos e pensamos. Achamos que o pensamento é nosso, que esse corpo é nosso, que nós somos dono da vida. Não, mas nós não somos dono dessa vida porque essa vida aqui é uma vida provisória. Então, assim, a máquina que nasceu, foi gerada dessa goma, ela não tem vida, ela é uma centelha de tempo. Vida é eterno. Vida, quem vive é quem é eterno. Por enquanto, nós saímos de lá. Perdemos essa. Então, temos que recuperar se reconhecendo a si mesmo, voltar para casa. Então, com conhecimento de cultura racional. Porque está repetido várias vezes, porque são vários países, várias línguas. Se eu não entender de uma forma, vai entender de outra. Traduzido cada um para os seus países, para suas línguas, já está traduzido. Tem até em Braille, para quem é deficiente visual. E para quem não tem estudo, né? É, é perdoado, mas pode ouvir os audiobooks e passar a mão no livro, porque muita gente que não sabia ler, analfabeto, passava a mão no livro ouvindo os áudios, ouvindo isso e prestando atenção, aprenderam a ler com o livro. E a energia é que gera a vida, a energia de Deus. Né? Por isso que Deus está em todo lugar, porque a energia dele de 35 para cá que está atuando para desenvolvimento de todos os seus filhos, para que todos voltem ao seu habitat natural. E desenvolvendo raciocínio, o racional não morre. Então ele simplesmente deixa o corpo, que é do chão, vai voltar para o chão e vai pegar o seu corpo, novo corpo, que foram construído lá. Como esse corpo foi construído lá? À medida que a gente vai lendo um livro,
né? São 21 unidades, do 1 ao 21, né? E a pessoa vai desenvolvendo. Então, conforme ela vai subindo, essas, a energia racional vem, começa a recolher essas virtudes, que quando se extinguiram essas virtudes, se dividiram em 7, né? Uma para o foco de luz, uma para a lua, para as estrelas, a outra para a estrela. Isso aí já formou a energia celestial, o campo celestial. E embaixo, no chão, é água, terra, animais e vegetais. Então, são mais 4 no chão, para formar esse mundo provisório. Então, quem formou esse mundo provisório, quem é, deu origem a esse mundo, que foram todos que estão aqui, todos que se extinguiram, né? Então, por isso que não foi Deus que criou isso aqui, não foi o racional superior. Ele veio nos ajudar a sair desse emaranhado de lama que nós mesmos criamos, uma coisa ruim, perecível, onde tem muito tipo de enfermidade, de doença, é no magnetismo. E, voltando lá atrás, em 1935, eu sempre bato nessa tecla, quando a natureza mudou de fase, o racional superior acima de todos os raciocínios desce na tenda Francisco de Assis e fala: fecha tudo, acaba tudo, não atende mais ninguém, a missão espiritual acabou. É que antes disso aí tinha a missão espiritual junto com o astral superior e junto com o astral terra. Eles atuavam ajudando a evolução do animal racional. É quando chegou o término, troca de energia, a natureza muda de fase, a natureza agora é racional e aí por diante. Então, o que ficou no lugar da espiritualização foi o magnético. E por muitos não saberem, estão atuando ainda nas igrejas, achando que tem uma energia boa, uma coisa boa. Muitos falam sentir a presença de Deus. Não é, é magnético, é magnetismo. Por isso, onde muitos aí, enfermo, doente, acaba saindo, partindo daqui para uma vida inferior, que a vida que não acaba aqui, ela, ela se. Como é que se faz? Desce de categoria. Né? Fala assim, porque está num livro aqui. Desce de categoria. Então, sim, é porque a energia está fraca, ela está enfraquecendo. Então, 22ª eternidade não vai ter mais animal racional, vai ter os quadrúpedes. Então, perdeu essa vida aqui, não se reconheceu, por isso que ele fala, quem estiver raciocinando, sobe. O raciocínio é de cima. Nosso habitat natural é de cima, né? É o primeiro mundo, não é o segundo mundo. O primeiro mundo que deu causa a esse segundo mundo provisório. Então, foi os desobedientes que entraram naquela parte, e gerou esse segundo mundo. Então, isso é o estudo de cultura racional. Não é para que ninguém fique sabendo em desenvolver o pensamento. O pensamento já era. Com o pensamento ninguém acerta mais nada. Porque o pensamento são duas máquinas de lapidação. Foram construídas justamente para lapidar o pensador. E quem é o pensador? É o corpo de energia. A esse está fora do seu habitat natural. Perdeu o direito de viver aqui porque o natural dele não é esse. Agora, essas máquinas estão no natural dela, porque são o chão, são Exus, todos que nascem do chão são espíritos que nascem em experiência. Então nós nascemos em experiência, tentando acertar, acertar e nunca acertamos. Né? Porque a palavra espírito significa espeto, né? Vivendo de esperança. Né? Espiritismo é isso. Experiência, se espetando, se dando mal, porque não, às vezes dá acerta alguma coisa, mas é temporalmente, já piora tudo. É assim. Por isso temos o magnético elétrico. O elétrico tem uma parte boa momentânea, daqui a pouco ele encerra, o magnético toma conta e fica tudo ruim. A energia racional é uma energia só. Então não tem dois polos. Então, tá raciocinando, tá com Deus, tá ligado em cima, tá tudo bem. Desligou de cima, tá mal porque vai pro mal. O magnético é mal puro, né? Magnético é isso. Então, esse é o estudo de cultura racional.
de quem quer voltar ao seu estado original. A vontade sempre foi livre, então a gente vem sempre divulgando os livros, né? Alguns final de semana, outros no meio da semana, alguns vão em porta, outros vão pela internet, como a gente faz aqui, faz os vídeos, faz a divulgação, é, compartilha com os amigos, com os grupos de WhatsApp, um monte de coisa, isso e tal. Mas o que acontece hoje, a turma está perdida. Alguns ainda não entenderam, né, essa situação. Mas isso aí é cultura racional. Por isso que a escrituração de cultura racional é desencanto. Agora, o encanto é a escrituração do pensamento. Pensamento, a dona, quem fez o pensamento foi a natureza. Então, um livro feito pelas essas duas máquinas de lapidação, que é a imaginação e pensamento, é um livro que as pessoas pegam, pô, gostei desse livro, que não sei, sei. Então continua no encanto. Né? Por isso que o livro de cultura nacional começa um assunto, aí daqui a pouco ele começa outro assunto, vem, repete aquele o assunto lá na frente e fala assim: persistência na leitura, ler e reler, ler e reler. E muita gente fala: ah, tá muito repetido, tá muito chato isso aqui, não tô entendendo nada, não sei o quê. Mas é assim, é para desencantar, desenvolver o raciocínio. Os assuntos são muito profundos, muito conhecimento. Quem está raciocinando é sábio do sábio, né? Um pensador não tem condições de dialogar com um raciocínio desenvolvido, porque ele tem o conhecimento de tudo, do princípio ao fim, tintim por tintim. Conhece tudo e vê tudo, porque tem evidência racional, desmaterializamento da máquina do raciocínio e desmaterializamento do corpo de energia. Então ele se torna o que? O dono da vida, porque o raciocínio, ele é o dono da vida. Por isso que temos que desenvolver, enquanto estivermos dentro desse corpo gerado do nada, que é a goma, né, dessas duas energias, a gente não é dono, porque a vida é assim, ela é passageira. Então, quem cuida dela é a natureza eletromagnética. Mas ela perdeu o comando. Agora, que está atuando agora, de 35 para cá, é energia racional. A natureza muda de fase, somente para racionalizações dos povos, ok? Então, convido mais alguém. Quem não pegou o livro ainda, está com medo, ou fica nessa dúvida, ouvindo o que os outros falam, que um fala que é isso, que o outro fala que é maçonaria, o outro fala que é espiritismo. Aqui você vai saber tudo. Não vai ter mais mistérios, nem enigma, nem transfinito, e nem finito, e nem transfinito, né? Soluções para tudo aqui. E a vida fica equilibrada, né? Não vai vir no livro para ficar rico, não, porque ninguém vai. Todo mundo tá querendo ir embora daqui. Porque o mundo aqui tá indo no caos. A guerra, a contenda, porque o magnético, o mal tá agindo em tudo que é lugar. Ele domina tudo. Joga um contra o outro e não cumpre aquela amar o próximo como a ti mesmo com essa energia ruim. E essa energia ruim, infelizmente, está aí nessas religiões, porque o que atuava antes se retirou pela ordem do verdadeiro Deus, raciocínio acima de todos os raciocínios. Muita gente vê a gente falando, criticando, a gente está falando besteira. Não, a verdadeira vida é o que está dentro. Né? Queria dar mais um exemplo, mas o vídeo está ficando esticado. A gente fala em outro vídeo, né? Esse aqui é um vídeo rapidinho para fazer uma divulgação do livro. E a gente toca em alguns pontos, alguns assuntos do livro para atrair as pessoas, porque tem muitas pessoas precisando se reconhecer, sair do sofrimento, entrar numa energia boa. E aí fora não tem energia boa. A energia que está aí fora, que ficou falido, entrando na falência, é o magnético. A rendição do senhor magnético. Tudo está escrito no livro, O Universo Desencanta. E esse é o único livro que faz essa desmaterialização, justamente é o livro do desencanto, né?
Desencantou, salvou-se. Universo em desencanto. Porque até os que estão no vácuo, aqueles que são chamados de espírito, porque eles são chamados de espírito? Porque eles não têm corpo físico. Então eles são gerados de uma outra matéria eletromagnética fina, que a gente não consegue ver, mas sente. Então eles têm as suas atuações, eles são cumprindo a missão deles de atormentar nós aqui, né? Para que nós venhamos ao reconhecimento de nós mesmos. Mas esse é um assunto para um outro vídeo. Depois eu faço outro vídeo aí para que todos tenham esse conhecimento. Então é isso. O que acontece hoje em dia? As pessoas estão pegando um livro, estão achando confuso, porque está tendo muita repetição. A repetição, aqueles que são inteligentes, pega e lê, já entende logo na primeira. Mas aqueles que ainda têm a mente está meio fraca, tanta coisa acontecendo, a mente ficou perturbada, eles não conseguem acompanhar. Mas a persistir, o magnético vai saindo, porque somos dominados nesse campo eletromagnético. O campo eletromagnético é o globo que fecha em cima e embaixo, tá? Dentro do buraco. Literalmente dentro do buraco. O mundo jaz dentro do buraco. Por isso que a gente muito. O mundo jaz no maligno. Por que jaz no maligno? Porque o magnético é mau, é maligno. Ele se torna Deus. Então, sim, muita gente está procurando deuses aí no vácuo, uma entidade, um demiurgo, qualquer coisa que foi inventado pelo pensamento. O povo lá atrás, eles como não tinha instruções. É porque antigamente, quando tinha as civilizações mais antigas que obedeciam o mapa astrológico, não existia Deus. Eles não adoravam Deus nenhum. Alguns aí começaram a falar do sol, da lua, adorar isso. Mas depois da desobediência do mapa astrológico, que foi criado o artifício, aí sim o pensamento criou as religiões e infinidade de deuses. Existem deuses que hoje já não se falam mais, já caiu no esquecimento, né? E hoje ainda falam em variedades de deuses aí que os deuses que vai salvar o quê? Salvar a alma que não existe, salvar o espírito que não existe. Então, se você está numa dominação que está pregando espírito e alma, você tem que parar e dar uma refletida aí, porque não tem nem como provar, né? As pessoas, porque você está falando que não existe, então você tem que provar. Não. As pessoas que falam que existe é que tem que provar. A gente fala que não existe porque não tem como provar o que não existe. Ok, fala que, né, já foi debatido isso aqui muitas vezes. O próprio Manuel, o autor do livro, Manuel Jacinto Coelho, que é o Astral Superior da Terra, ele já teve um debate na Band, já explicou isso aí. É mistificação, porque os espíritos se apresentam da forma que eles querem, para serem reconhecidos, porque muitos desconhecem que há vida no vácuo, no espaço, as civilizações no vácuo, no espaço, de uma forma diferente da nossa. Nós perdemos tudo, estamos terra a terra, terrado no magnético. Eles estão na energia mediadora, elétrica e magnética, então tem um corpo diferente, são nossos olhos não conseguem enxergar, mas assim como o vento bate a gente sente o vento, mas a gente não vê o vento. Assim são os corpos dos espíritos. Eles são chamados de espírito porque o povo atrasadão lá atrás, eles começaram a manifestar, eles acharam que era uma incorporação e colocaram esse nome espírito, espírito, mas não existe. É mistificação. Quer dizer, mistificação está falando que existe, mas eles se fazem de espírito, mas eles não são espírito. Isso está bem explicado no livro de cultura racional. Aqui no primeiro volume também já fala, tá? Um outro vídeo a gente pega uma pequena parte, explicar pro pessoal aí. Por enquanto é isso aí. São 30 minutos de vídeo aí para fazer essa divulgação e tirar esse medo dessas pessoas achar que o livro é... Cultura racional não venha contra nada, contra ninguém, não é contra a religião, não é contra o espiritismo em si mesmo, o maçonaria, né? Não é contra nada, é a favor de tudo. A continuação de tudo que existe, porque a espiritualização parou. Ela parou. Então,
Quem tá indo estão marcando passo, não sai daquilo. Então, vão buscar a palavra achando que é um Deus que está falando, mas não existe esse Deus falando. Tá? Não existe esse Deus falando. É coisa do pensamento e da imaginação. Então são muitos ficam caducando ali, marcando passo. Aí quando chega o final da máquina, acho que vai subir, não vê. Na gogota da morte, a primeira coisa que vai ver o Exu, aqueles bichos feios, porque ele tá ligado no magnético. E o Exu é um outro seres que vive num vácuo, que foi criado, já não são, já não faz parte daqueles tantos que desceram, né? Foram criados pelo magnético. A lapidação de todos nós aqui, é onde ele fala, antes de descer vai subir, vai pegar num garfão de rabo e chifre, o Exu. Por que Exu? Porque todos esses corpos que nasceram do chão são Exu, pertencem ao Exu. Os corpos, certo? As, as prisões, vou dizer assim, as prisões do habitante. Por isso que é importante se reconhecer. A joia mais estimosa desse mundo é o se reconhecer. Se você se reconhecer, você se salva. Saia dessa situação e volta para casa por um seu habitat natural de limpo, puro, perfeito e eterno. Dono da vida, né, tem vida própria. O corpo de energia ele tem vida própria. Ele está preso aqui nessa matéria porque ele desceu, perdeu o seu corpo. O corpo dele foi desfragmentado em 7 partes, né? Se extinguir em 7 partes. A formar esse segundo mundo provisório, que a turma acha que sacou, a vida é essa mesmo, a vida é isso aqui, mas não é. Então, quando a pessoa morre aqui, a vida não acaba aqui, o sofrimento vai ser pior porque desceu de categoria. Ele não subiu, porque continuou sendo preso no corpo magnético. Que esse corpo magnético são 6 prótons, 6 elétrons, 6 nêutrons. Vocês vão entender essas coisas com leitura, persistência. O raciocínio vai desenvolvendo. Quanto mais desenvolve, mais conhecimento, mais sabedoria. Para poder sair dessa situação, desse atoleiro, a qual nós mesmos criamos. Então nós criamos um inferno, onde há fogo de dia e fogo à noite, que é o sol que queima de dia e a lua, os luzeiros que acendem as luzes, aquece, cozinha, começa a cozinhar, aí começa a ficar velho. É por causa do calor. Então a retirada do corpo de energia do calor, os fluidos, o causador vai ser retirado do calor. Quando sai do calor, volta ao seu estado original. E quando a gente vai desenvolvendo o raciocínio, o mundo racional vai retirando essas virtudes que formou, vai recolhendo uma por uma, chega lá em cima, o corpo está formado, um novo corpo de vida eterna, pura, limpa e perfeita. E lá em cima não tem sexo, não se cruzam, não existe macho nem fêmea. É, porque lá é um polo só, é uma energia só, energia racional, energia superior a todas as energias, e a energia de Deus, raciocínio acima de todos os raciocínios, que é o verdadeiro Deus, criador do corpo de energia, não da lama. A lama quem criou foi o magnético. Então por isso são pegados no chão. Então muita gente está iludido querendo sair daqui para ir para um planeta. Os planetas aí também são parte da deformação do primeiro mundo. Porque tudo isso que foi criado, esse universo foi criado dentro do buraco, de um abismo criado por uns tantos, os primórdios que desobedeceram. E são os mesmos a nascer e morrer e estão aqui até hoje. Temos que se reconhecer e voltar para casa, né? Eu extrapolei já o vídeo, era para terminar com 30. Então vamos terminar com 35. Tá aí, um bom domingo a todos. Salve para geral.